O luto tomou conta de Itaquera. Uma tristeza profunda se abateu sobre a fiel torcida com a demissão do jogador que, por meses, fez parte da história recente do Corinthians. Numa manhã ensolarada, que poderia ser um dia normal de treino, a notícia ecoou como um trovão no Parque São Jorge. Osmar Stabile demite jogador do Timão, ele é muito abusado. Essas palavras, que pareceriam apenas mais um rumor em meio à agitação das redes sociais, tornaram-se a realidade que todos temiam. A fiel, essa torcida apaixonada que respira Corinthians, sentiu o impacto da decisão como um golpe no estômago. É sempre complicado quando um jogador com um potencial significativo e uma história com o clube é desligado, mas a intensidade do momento é amplificada quando se trata do Timão. As lágrimas não foram só dos jogadores, mas de cada torcedor que vestiu a camisa alvinegra, que se identificou com o atleta, que o viu marcar gols, dar passes decisivos, em momentos de desespero, até errar. A conexão emocional que se forma entre um torcedor e um jogador é profunda, e quando isso é rompido, o luto se instala. A demissão não veio sem aviso prévio. Nos últimos jogos, o atleta vinha apresentando uma performance abaixo do esperado, com decisões questionáveis e uma postura que despertou críticas tanto da imprensa quanto da torcida. A pressão aumentava a cada jogo, e as redes sociais fervilhavam com opiniões diversas. Aquela famosa frase "o futebol é feito de momentos" passou a ecoar nas conversas entre os fiéis torcedores, que se viam divididos entre a defesa do jogador e a indignação com suas atitudes. No entanto, a decisão final de Osmar Stabile, treinador que sempre teve a missão de garantir a vitória e a unidade do grupo, foi inesperada. Ele optou pela demissão, um ato drástico que, sem dúvida, deixa cicatrizes. As arquibancadas da Arena Corinthians já vibraram inúmeras vezes, mas agora, uma nuvem pesada de descontentamento pairava sobre o estádio. A demissão gerou uma onda de discussões nas redes sociais, nas mesas dos barzinhos e nas lojas de material esportivo. A paixão do torcedor se refletia em debates acalorados. Foi a decisão certa? O que isso significa para o futuro do nosso Timão? A torcida estava empolvorosa, buscando respostas e querendo entender os próximos passos do clube. Este é um momento decisivo na trajetória do Corinthians, e a fiel não poderia ficar calada. A pergunta que fica é: como o clube irá reagir a essa demissão? Com a janela de transferência se aproximando, o que estaria por vir? Novos jogadores? Reforços de peso? Corações esperançosos e ansiosos olham para a diretoria, na expectativa de que a mudança traga resultados positivos. E é esse o drama que se desenrola a partir de agora. O que parecia ser um dia comum de trabalho se transformou em um divisor de águas para todos os envolvidos. A fiel, que sempre foi a alma do Corinthians, agora busca entender o que essa decisão significa para o futuro do clube. Assim, a demissão é mais do que uma simples troca de jogador, é um símbolo de esperança, de recomeço, e a torcida se agita, se mobiliza e se reúne em torno de uma única pergunta: o que vem a seguir para o nosso Timão? Agora, vamos dar uma olhada mais de perto no impacto da demissão do jogador no esquema tático do Corinthians. A decisão de Osmar Stabile não é apenas sobre um nome que sai da lista de convocados, é uma alteração que reverbera em toda a estrutura da equipe. O que isso significa para o nosso time dentro de campo? Vamos explorar essa questão crucial. Com a saída do atleta, o Corinthians se vê em uma encruzilhada. A equipe vinha se preparando para uma sequência de jogos importantes, e a ausência de um jogador que desempenhava um papel fundamental na formação tática pode ser um golpe duro. O técnico Osmar, conhecido por sua habilidade em montar esquemas que potencializam o desempenho do time, agora tem a missão de reestruturar tudo. Como será essa transição? Precisará mudar a formação? Vai optar por jovens da base? Essas perguntas estão na mente de todos os torcedores. O esquema que estava sendo utilizado pelo Timão envolvia uma série de triangulações e jogadas ensaiadas que dependiam do estilo de jogo do atleta demitido. As jogadas pelas laterais, os cruzamentos e a movimentação ofensiva agora precisam ser reavaliados. A velocidade e a técnica que ele trazia eram elementos que se encaixavam perfeitamente na filosofia de jogo do treinador. Sem esse jogador, a equipe pode perder um elemento crucial de surpresa e criatividade, algo que é vital em uma liga tão competitiva como o Campeonato Brasileiro.
Mas, como o Corinthians sempre fez, a equipe pode se reinventar. Historicamente, o Timão é conhecido por sua capacidade de adaptação. Lembramos de épocas em que o time passou por reformulações e, mesmo assim, conseguiu brilhar em momentos de pressão. É isso que a torcida espera ver novamente. O que mais pode ser explorado nas jogadas? Quais jogadores podem subir de produção? Osmar terá que ser astuto, e a esperança da Fiel é que ele encontre uma solução que mantenha a competitividade do time. Uma coisa é certa, o próximo jogo será um teste de fogo. A pressão sobre os jogadores será monumental. A torcida vai acompanhar cada movimento, cada passe, cada jogada. A energia nas arquibancadas será palpável, e o apoio da Fiel será mais crucial do que nunca. O Timão sempre foi conhecido por sua força coletiva, e agora, mais do que nunca, essa união deve se manifestar em campo. É a hora de mostrar que, apesar da perda, o Corinthians é muito maior do que um único jogador. Essa demissão também pode abrir portas para novos talentos que ainda não tiveram a chance de brilhar. A base sempre foi um celeiro de craques para o Timão, e essa pode ser a oportunidade ideal para que novos nomes ganhem espaço na equipe principal. Imagine ver um jovem da base, que sempre sonhou em jogar no Corinthians, entrar em campo e mostrar todo o seu talento. Isso poderia não apenas motivar o atleta, mas também reacender a paixão da torcida. Contudo, essa mudança também traz consigo um ponto de ressalva: a pressão. Os jovens geralmente são vistos como a esperança do futuro, mas a expectativa pode ser avassaladora. Como eles vão lidar com isso? A pergunta que fica no ar é: a saída desse jogador será um divisor de águas para a equipe? A torcida está pronta para apoiar essa nova fase, com todos os desafios que ela traz. Se o Corinthians conseguir encontrar uma nova forma de jogar, respeitando a tradição do clube, o futuro pode ser muito mais brilhante do que se imagina. O próximo jogo vai ser crucial para entender como o time se adapta a essa nova realidade. E você, torcedor? O que espera ver nas próximas partidas? Agora, vamos nos aprofundar nas especulações de mercado que cercam a demissão desse jogador. O que essa mudança pode significar para o futuro do elenco do Corinthians? Assim como o torcedor se preocupa com as consequências em campo, a diretoria também deve estar atenta às oportunidades que surgem com as trocas de jogadores. A janela de transferências está se aproximando, e as conversas sobre possíveis contratações começam a tomar forma. Nos bastidores, a diretoria deve estar avaliando nomes que podem trazer não apenas qualidade técnica, mas também uma nova energia para o grupo. A torcida, por sua vez, já começa a sonhar com reforços que podem fazer a diferença. O que seria necessário para que o Corinthians recupere sua força e competitividade? Um atacante veloz? Um meia criativo? Um zagueiro sólido? O mercado está cheio de opções, mas a escolha certa pode ser um verdadeiro divisor de águas. Contratações mal feitas muitas vezes resultam em frustração e desconfiança por parte dos torcedores. A pressão é alta, e as expectativas são ainda maiores. O Corinthians precisa encontrar não apenas jogadores talentosos, mas aqueles que entendam a importância de vestir a camisa alvinegra e que saibam lidar com a pressão de atuar em um clube com uma história tão rica. Para muitos torcedores, a figura de um grande ídolo pode ser a salvação. Lembramos de contratações que foram verdadeiros sucessos, como o retorno de grandes nomes que já passaram pelo clube. Isso traz não apenas qualidade, mas também uma conexão emocional. Ver um jogador que já deu alegrias vestindo novamente a camisa do Timão pode ser a chave para recuperar a confiança da torcida. Além disso, as especulações sobre possíveis saídas também começam a surgir. Será que outros jogadores, insatisfeitos com a demissão e com a nova fase do time, podem estar de saída? O Corinthians é um clube que sempre teve uma base sólida, mas a saída de um jogador pode criar um efeito dominó. A fiel torcida, sempre atenta, estará de olho em cada movimento da diretoria, em cada rumor que surgir. É importante também considerar a questão financeira. O Corinthians precisa equilibrar suas contas e, ao mesmo tempo, reforçar o elenco. Como fazer isso? A busca por jogadores em fim de contrato, ou aqueles que não estão tendo espaço em seus clubes, pode ser a estratégia ideal.
A diretoria precisa agir com inteligência, procurando oportunidades que possam se transformar em verdadeiros achados. Assim, o futuro do Corinthians se coloca em um cenário de expectativa e esperança. Enquanto a torcida clama por novidades, a pressão aumenta sobre a diretoria para que as estratégias de mercado sejam eficazes. O que será que vem por aí? Novos craques? Reforços inesperados? O que podemos esperar para o futuro do nosso timão? Ao integrarmos todos esses ângulos, a história do Corinthians nessa fase de transição se torna ainda mais interessante. A demissão do jogador não é apenas uma mudança pontual, é um reflexo de um momento de crise que pode se transformar em uma grande oportunidade para o timão. A fiel torcida, sempre fiel, sente a dor da perda, mas também mantém a esperança de dias melhores. É essencial lembrar que momentos de crise muitas vezes trazem à tona a força e a resiliência de um grupo. Ao olharmos para o futuro, é possível perceber que essa reestruturação pode ser exatamente o que o Corinthians precisa para se reerguer. A integração de novos talentos à base, além de potencializar o elenco, também reacende a chama da torcida. A ideia de que novos ídolos podem surgir em meio à adversidade é algo que faz parte da tradição do clube. O Corinthians sempre foi um time que se reinventou, e essa pode ser a chance para que novos nomes brilhem nos campos. A questão agora é: como a torcida irá reagir a essa nova fase? A expectativa está nas arquibancadas, com cada torcedor se perguntando: será que estamos prontos para apoiar essa mudança? Durante os próximos jogos, a pressão sobre o elenco será palpável, e a união entre torcida e time será fundamental. A fiel torcida é conhecida por ser uma das mais apaixonadas do Brasil, e a energia que ela pode oferecer em momentos difíceis é inigualável. Por fim, a demissão é apenas o começo de uma nova história. O Corinthians é mais do que um clube, é uma paixão que une pessoas de todas as idades e classes sociais. A história continua a ser escrita e, acima de tudo, o que importa é a resiliência da equipe e a força da torcida. O futuro do Corinthians será moldado por cada novo passo, por cada decisão tomada e, principalmente, pela união inabalável da fiel. Assim, o desfecho desse capítulo é envolto em mistério e expectativa. O que vem a seguir? Quais serão os novos rumos que o Corinthians tomará? As respostas estão a caminho, e a torcida, unida, estará lá, pronta para apoiar o time em cada desafio. E você, torcedor, como imagina que será o futuro do nosso querido timão? É hora de deixar sua opinião e continuar a apoiar.